Em breve, não haverá mais casamentos permitidos na Alemanha. Os choques com os custos extras da moradia agora estão atingindo os cidadãos na Alemanha. E um orçamento público que está tão fora de controle que, em no máximo 4 anos, não poderemos mais pagá-lo apenas com o trabalho normal. Os acontecimentos estão se sucedendo rapidamente agora. O que foi noticiado ontem me deixa assustado e preocupado. Eu nem sei como contar isso para vocês. O que eles pretendem aqui na Alemanha? E um pedido para Friedrich Merz. Por favor, faça logo a moção de confiança. Assim não dá para continuar. As pessoas estão com medo e pânico do futuro. E eles simplesmente ficam lá sentados limpando seus óculos. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. E especialmente para os inquilinos, não são só os aluguéis que estão aumentando, mas também os custos extras da moradia que agora estão causando problemas. No ano passado, os inquilinos pagaram em média 900 euros a mais. O problema é que muitos ainda nem receberam o acerto anual dos custos extras da moradia. Muitas pessoas aqui na Alemanha ainda nem sabem o que as espera, porque só vão receber o acerto anual dos custos extras da moradia entre o meio e o final do ano. Vou te perguntar, você já recebeu a sua do ano passado e quantos custos realmente aumentaram? Fico muito curioso para saber. Vou ler novamente cada comentário nas primeiras 24 horas deste vídeo, para talvez fazer outro vídeo de acompanhamento sobre isso. Por isso, no início sempre há muita gente assistindo. Por favor, escreva para mim aí embaixo. Antes de chegarmos ao novo orçamento, 200 bilhões a mais e só defesa e assistência social vão aumentar. Aqui mais uma coisinha que os Jusos pensaram de novo. E eu diria simplesmente destruir o símbolo de prestígio dos alemães. Vamos falar do casamento. Todo ano, 700 mil apaixonados se casam na Alemanha. Mas se depender dos Jusos de Berlim, isso logo vai acabar. Depois de mais de 150 anos, eles querem acabar com o casamento. Os Jussos acreditam que quem trabalha em cartório deveria se requalificar urgentemente para atuar em serviços de assistência à infância ou similares. Queridos Jusos, vou falar uma coisa diretamente para vocês. Peguem logo o pessoal da Receita Federal. Logo não vamos mais precisar deles. E sabem por quê? Porque essas empresas estão falidas. E se vocês agora ainda atacarem o casamento, vão ter ainda menos pessoas ficando aqui na Alemanha. Uma breve história à parte. Daqui a pouco tem uma reunião com um empresário que fugiu há 2 anos para Bali. Porque ele diz que o que está acontecendo aqui na Alemanha, ele não aguenta mais. Isso significa que meus clientes estão cada vez mais se mudando para o exterior, porque lá eles ainda estão dispostos a investir. Ou melhor, ainda podem investir. E se vocês ainda tirarem o casamento dos alemães, bem, vão ter ainda mais gente indo embora do país. E o que isso significa agora para a economia, vimos ontem na GmbH. Gigantesco! Isso me dá dor de estômago. Um pacote de dívidas que as Forças Armadas alemãs, que o governo federal conseguiu aprovar primeiro só no gabinete. Sendo que já há revoltas tanto no SPD quanto na CDU. Outro grande tema hoje no gabinete foi o orçamento para 2027, os parâmetros principais e o planejamento financeiro até 2030. Agora isso está decidido. Estão previstos novos empréstimos de cerca de 196 bilhões de euros, um dos maiores valores já registrados. Mesmo com economias planejadas na área social e novas receitas de impostos, ainda há até 2030 um déficit de cerca de 140 bilhões de euros. Ouçam só esses números. Eu preciso lê-los para não me confundir. 179 bilhões de euros em gastos com defesa representam um aumento robusto de 120 bilhões. Endividamento líquido de 152 bilhões de euros e o custo dos juros sobe de 29 bilhões para 78. 60,7 bilhões de euros. E qual empresário vai pagar por tudo isso aqui na Alemanha? Quem é que vai manter esse negócio funcionando se eles não economizarem de verdade? Lá atrás, Carsten Lindemann, quando ouviu isso ontem, ficou completamente fora de si e disse algo tipo: vocês perderam completamente o juízo?
Bem, hoje tivemos primeiro a decisão dos parâmetros básicos para o orçamento de 2027 no gabinete. Isso significa para os ministérios diretrizes claras sobre o que ainda precisa ser resolvido até o projeto do governo em julho. De acordo com atas internas, Carsten Lindemann, me diga, vocês ainda têm juízo? Britta Konnemann alerta sobre o Estado babá, afinal, onde começa realmente a tutela estatal? Outro escreve, cujo nome não posso mencionar aqui porque é uma ata interna. Como é que vamos conseguir fazer campanha eleitoral assim? Um Schulze disse, se isso passar, então teremos perdido Saxônia-Anhalt e também Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. E não precisamos mais nos preocupar em fazer parte de um governo. Essa lista é extremamente longa. Só um Günther elogia a transparência do novo imposto sobre o açúcar e, claro, ao mesmo tempo, também sobre álcool e tabaco. Enquanto na Baviera esse subsídio cruzado cai muito mal. Como vamos conseguir realizar a Oktoberfest se o caneco de cerveja custar 50 euros? Essas são coisas que não têm mais graça aqui na Alemanha. E as pessoas agora estão se rebelando. Vocês podem ver isso nas pesquisas eleitorais. Eles dizem que fazem uma boa política, mas a AfD já aparece em todas as grandes empresas de pesquisa de opinião. 5 pontos à frente da CDU. E a CDU está cada vez mais perto de talvez fracassar em breve na barreira dos 5%, ou seja, existe uma união, uma CSU e uma CDU. E com isso, ela volta ao nível do SPD. Vamos olhar primeiro para o orçamento de 2027, que parece estar equilibrado entre receitas e despesas. E precisamos considerar medidas de longo prazo para gerar crescimento novamente, especialmente nos próximos anos. Quem tiver uma opinião diferente pode expressá-la aqui e escrever aqui embaixo. Querida SPD, querida CDU, se vocês continuarem batendo na classe média e tirando cada vez mais dinheiro deles, ao mesmo tempo em que não aliviam as empresas, então as pessoas não vão mais querer trabalhar. Quando o auxílio social é maior do que o que um trabalhador comum recebe aqui na Alemanha. Por causa da inflação, que, por exemplo, saiu ontem, continua subindo cada vez mais de forma acumulativa e não linear. Então vocês praticamente não têm chance. É impossível gerar crescimento econômico. A menos que vocês implementem a semana de 50 horas, e aí vocês perdem ainda mais da classe média, que então estará ainda mais disposta a vender suas casas e ir para o exterior, onde eles têm uma semana de 30 a 40 horas, onde com o capital que conseguem vendendo a casa, conseguem recomeçar em um novo país. Vocês deveriam ter isso bem em mente. E quando dizem sim, mas Putin e Trump e sei lá mais quem são os culpados por este país não ter crescimento. Eu contei para vocês. Existe crescimento, exceto em 2 países que estão piores que a Alemanha. Todos os outros países europeus têm ou muito mais crescimento, ou até mesmo muito, mas muito mais crescimento. Só para explicar isso para vocês em palavras simples e claras. Este país está afundando e este chanceler está destruindo o país de ponta a ponta. Tanto que isso já é um segredo de polichinelo dentro da CDU. Governo minoritário ou voto de confiança. Esse chanceler foi eleito para 4 anos, você não pode derrubá-lo, a não ser pelo próprio partido. Bem, até agora a coalizão foi acusada de não ser muito aberta a reformas. Agora recebemos uma boa proposta da Nina Warken para o seguro de saúde público. Agora vocês sabem por que estou com dor de estômago. Este governo foi acusado de jogar o dinheiro dos cidadãos pela janela, por causa dos funcionários públicos, do Estado burocrático, das ONGs que foram financiadas, das ideologias climáticas que acabam se dissipando e mandam dinheiro para o exterior. Sabe de uma coisa? Deem uma olhada neste vídeo curto. O que o SPD em Brandemburgo acha dos preços mais baixos dos combustíveis? No momento, não vejo o Estado tirando notas de euro da manga.
Ao mesmo tempo, todas as montadoras da VW, a Mercedes, continuam caindo ainda mais. Eles já tiveram uma queda extrema nos últimos resultados trimestrais. Os novos números que saíram hoje, ontem e anteontem caíram mais cerca de 30%. O que acham por quanto tempo ainda manterão o emprego pleno? E até quando a Rheinmetall conseguirá absorver as pessoas? Eles não, digamos entre aspas, acabem parando no mercado de trabalho. E aqui também precisamos deixar bem claro, se você recebe o seguro-desemprego e isso é um benefício de seguro. Você contribuiu para esse seguro antes. Enquanto o Bürgergeld é um benefício desvinculado do seguro. Aqui, o Estado deve arcar com todo tipo de coisa. O que vocês acham que acontece quando essas pessoas, depois de um ano, deixam de receber o seguro-desemprego e passam a receber o Bürgergeld? Porque muitos não sabem disso, mas o seguro-desemprego é limitado a um ano. Se você trabalhou 40 anos, 30 anos ou apenas 2 anos, isso não interessa a ninguém. Mas essas pessoas, sim. A crise econômica, eles começam aos poucos a entrar no Bürgergeld. E com isso, tudo piora ainda mais. Isso significa ainda mais dívidas, ainda mais contribuições para o seguro de saúde. Mas vocês escondem isso muito bem nas suas reformas. E como vocês também não podem imprimir dinheiro, exceto para outros países, temos esse sério problema aqui. Até o verão, queremos ter tomado uma decisão na coalizão sobre a reforma do seguro de cuidados de longa duração e depois ainda vem o Previdência. Se vocês continuarem assim, sim, eu acho que pelo menos metade de todos os alemães pode ficar feliz agora. Porque aí a AfD provavelmente vai conseguir obter a maioria absoluta nas próximas eleições aqui na Alemanha. Porque aí a CDU e também o SPD estarão praticamente mortos. Se vocês fizerem o mesmo com a reforma dos hospitais, com a aposentadoria e com outras reformas, economizando às custas dos cidadãos e não de vocês mesmos, e continuam aumentando seus próprios salários cada vez mais. Então aqui na Alemanha, definitivamente não precisamos mais nos preocupar. Porque aí só vamos ter a opção de escolher entre a esquerda ou a AfD. Ou seja, esquerda ou AfD. E como a maioria aqui na Alemanha consegue pensar de forma clara e normal, eu suponho que a AfD vai chegar com pelo menos de 7 a 49% vai estar no Bundestag. E vocês conseguiram exatamente isso. Vocês quiseram economizar às custas do cidadão e acabaram se destruindo por isso. E agora vocês realmente se perguntam por que um von Stetten, que aliás, quando faz discursos, a CDU escuta muito bem. Ou por que um Lineman diz, me digam, vocês aí em cima ainda têm juízo? O que vocês estão fazendo agora está destruindo o funcionamento político. Mas tudo bem. Um von Stetten, por exemplo, ele diz claramente, ok, a palavra cordão sanitário não faz parte do meu vocabulário. Eu não precisaria necessariamente trabalhar junto com a AfD, mas, quando apresentamos propostas que são para a Alemanha, deve votar junto quem quiser votar junto. E é exatamente isso que precisamos urgentemente aqui na Alemanha, principalmente quando se trata do tema economia. Vocês percebem, estou com um nó na garganta, especialmente em vídeos assim. Porque toda pessoa que algum dia já estudou administração, que é contador, que estudou sei lá o quê, ou que já teve isso na escola, sabe que eles não só estão fazendo errado, mas que estão agindo com grave negligência em relação à economia. E que isso é exatamente o contrário do que uma economia estável precisa. As pesquisas mostram um quadro catastrófico. O bloco CDU-CSU está despencando. O bloco CDU-CSU continua perdendo e a AfD está ganhando força. E é exatamente por esse motivo que estão desesperadamente procurando um sucessor na CDU. Um sucessor para Friedrich Merz. Porque já estão circulando rumores nos prédios da CDU. Merz simplesmente não consegue. Merz é tão impopular quanto um pedaço. Não posso dizer isso aqui, senão o vídeo será bloqueado. Vocês sabem do que falo. Por favor, não escrevam nos comentários. O YouTube está reagindo de forma muito sensível a isso no momento.
A CDU já está de saco cheio e só quer se livrar desse chanceler. Então, como se livrar de um chanceler que foi eleito por 4 anos, mas simplesmente não quer renunciar através da voto de confiança? Muito simples. Fazendo com que, quando ele pensar em alguma coisa, o próprio partido dele o bloqueie. Não há maiorias variáveis e ninguém apoia esse chanceler. No mais tardar nesse momento, ele precisa renunciar, porque uma moção de desconfiança com o SPD e a AfD nunca vai acontecer, realmente nunca, aqui na Alemanha. Antes disso, eles vão quebrar a cara tentando e vão destruir este país completamente. Só por medo poderiam fazer algo contra eles ou junto com a AfD, algo que aconteceria se continuarem assim com suas reformas. Então talvez tenhamos que aguentar tudo isso por mais 3 anos. Mas depois disso, não precisamos mais nos preocupar em receber ainda mais reformas. Porque depois disso talvez venham pessoas que trabalhem por este país e não contra ele. E o SPD deixou isso bem claro novamente. Eles estão verificando agora se podem declarar estado de emergência. E seria ótimo se finalmente, de verdade, finalmente a Rússia nos atacasse, para que esse chanceler pelo menos pudesse continuar sendo chanceler durante a guerra.